levar, apresentar o sangue ali, né? E interceder pelo povo, né? Só que e pelo seu próprio pecado. Jesus, como ele não tinha pecado, ele apresenta o seu próprio sangue só por nós, intercede só por nós, né? Apresentando ali o seu sangue. Então a gente vê aqui que ele é um sumo sacerdote, que ele é um sumo sacerdote cheio de compaixão, que não possa se compadecer-se das nossas fraquezas. Diz que ele se compadece das nossas fraquezas. Ele sabe das nossas debilidades. É um sumo sacerdote que sabe das nossas deficiências, das nossas fraquezas. Ele conhece todas essas coisas. Por que ele conhece? Como ele conhece, irmãos? Porque foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então ele foi tentado, ele se fez homem. Ele no seu ministério terrenal, né, como apóstolo, como enviado, ele se fez carne e habitou entre nós. Não existe nada, né, nenhuma fraqueza do homem que ele não conhece. Ele conhece toda a fraqueza. Diz que ele foi tentado em tudo, experimentado em tudo, mas só que ele foi aprovado, né? Sem pecado. Então ele conhece a debilidade de cada um de nós, né, irmão? E a gente deve saber, irmãos, que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, que conhece as nossas debilidades, né? Então esse é o assunto, né, que permeia, que rodeia aqui o livro, a carta aos Hebreus, né? Que esse é o verdadeiro tabernáculo e o nosso verdadeiro sumo sacerdote, né? Que se compadece de nós. Por quê? Porque ele se fez carne, ele conhece as nossas debilidades e fraquezas, né? Então aqui ele fala: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça. Podemos nos achegar, irmãos, que ele se conhece, né? Ele nos conhece. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, né? Então podemos nos achegar ao trono para receber graça confiadamente, né? Para recebermos misericórdia, porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, que nos conhece, né? E ele é um sumo sacerdote, irmãos, que ele não nos conhece de longe, né? A gente pode estar imaginando aqui um sumo sacerdote que olha lá do céu, né? Olha lá do céu, aqui para a terra, e fala lá o irmão Cláudio, olha lá o fulano, olha lá o Beltrano, olha lá o ciclano, olha os problemas dele. A gente pode imaginar um sumo sacerdote desse jeito, né? Mas muito mais que isso, irmãos. O Senhor, ele é um sumo sacerdote que ele penetrou os céus, se assentou à destra de Deus como sumo sacerdote cheio de compaixão, mas esse mesmo sumo sacerdote que está assentado à destra do Pai nos céus, ele é onipresente. Ele também habita no nosso espírito. Entende? Eu falei no início do vídeo. Ele também habita no nosso espírito. E ele não só nos conhece de nos olhar do céu, mas ele também conhece a cada um de nós de dentro. Ele conhece a nossa debilidade, a nossa fraqueza de dentro de nós, porque ele habita em nós, ele está dentro de nós, irmãos. Então ele conhece, tem texto que fala assim, irmãos: ainda a palavra não me chegou à boca, e o Senhor já conhece, né? Tem um louvor aí que fala isso: ainda a palavra não me chegou à boca, mas tu já conheces, Senhor. O Senhor conhece os meus pensamentos. Por quê, irmãos? É como eu estava falando, a arca está no nosso espírito, salvou o nosso espírito, e agora ela circula dentro de nós. Ela circula pela nossa mente, desejo, sentimento. Ele conhece todo o nosso sentimento. Ele sabe quando a gente está angustiado, ele sabe quando a gente está triste, ele sabe quando a gente está deprimido, ele sabe quando a gente está ansioso. E ele não conhece isso de olhar de cima, não. Ele conhece isso de nos olhar por dentro. Ele sabe e conhece todos os nossos desejos,
toda a nossa ansiedade, toda a nossa debilidade, toda a nossa fraqueza, e ele se compadece. Porque semelhantemente, ele sabe o que é isso, né? Ele não pecou, né? Diz aqui, ó, Hebreus 4:15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele não foi reprovado, né? Sem pecado, ele não pecou, mas ele conhece todas as fraquezas do homem, né? Porque ele foi tentado. Ele conhece, sabe o que é ansiedade, sabe o que é ficar deprimido, sabe o que é ficar triste, conhece as nossas fraquezas, as nossas debilidades, e além dele conhecer tudo isso, ele ainda pode se compadecer de nós. Intercedeu por nós como sumo sacerdote, como um advogado que adentrou os céus, né? E podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça, né? Para receber misericórdia, a fim de recebermos misericórdias. Capítulo 4, 16. E acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Podemos nos achegar diante dele confiadamente, né? Vamos ler aqui o versículo, capítulo 2, o mesmo texto que eu tinha lido antes, né? Hebreus 2, capítulo 2, a partir do 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, né? A gente já leu esse texto. Destes também ele, o Senhor Jesus, igualmente, dessa mesma forma de carne e sangue, participou. Por que ele participou? Porque ele encarnou, se fez carne e habitou entre nós, viveu uma vida aqui como um homem comum, né? Teve fome, teve sede, sentiu calor, frio, tudo, viveu tudo que um homem comum viveu. Participou de carne e sangue, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Versículo 15. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. 16. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Ele socorre a descendência de Abraão, homens de carne e osso, né? Aqueles descendentes de Abraão, filhos da fé, aqueles que têm fé nele, que creram nele, que têm participação no que estão em Cristo, né? Que creram na sua obra, os filhos que Deus deu a ele. Socorre a descendência de Abraão, homens como eu e como você. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Por isso que convinha que em todas as coisas, não somente algumas, mas em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referente a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? O Senhor conhece toda a debilidade, tudo que a gente passa, o Senhor conhece todas essas coisas. Então, por isso que ele se fez semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, quer dizer, naquilo que ele mesmo sofreu, ele experimentou todo o sofrimento que um homem natural, comum, pode sofrer. Naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, foi tentado de toda forma que cada um de nós somos. É poderoso para socorrer os que são tentados, né?
Amém, irmãos? Graças a Deus damos ao Senhor, né? Porque temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de cada um de nós. Porque a gente vê, né, que aqui na terra existem sacerdotes que podem não se compadecer de nós, como a gente vê lá em Lucas, né? Lucas está a parábola do bom samaritano, né? Que a gente, eu não vou ler, eu creio que todos os irmãos conhecem, que tinha um homem caído na estrada, mas teve um sacerdote que passou ali e aquele homem estava caído e ele não se compadeceu, ele segue o caminho. Depois passa também o levita, não se compadece, e o samaritano, que é o que se compadece daquele moço ali que está caído, né? Então a gente vê que é uma advertência para cada um de nós, como sacerdote, né? Como sacerdote na casa de Deus, na verdadeira casa de Deus, no verdadeiro tabernáculo que Deus erigiu, né? Nós somos esse sacerdote. O Senhor é o sumo sacerdote, mas nós somos, Ele é o sumo sacerdote, nós somos sacerdotes nessa verdadeira, estamos ministrando ao Senhor e ministrando aos irmãos como sacerdotes na casa de Deus, né? Que é a igreja. Então, a casa de Deus, o Santíssimo, né? É os céus, é o sentido, está vendo esse aspecto, né, irmão? O aspecto vertical. O Senhor adentrou ao céu, o lugar santíssimo, que é o verdadeiro santíssimo lugar, né? E nós estamos aqui na terra, no lugar santo, que é a esfera da igreja, corpo de Cristo. O cabeça entronizado e o corpo está aqui na terra, né? É uma figura daquele sonho de Jacó, expressa isso. Sonho de Jacó, né? Deitou naquela pedra, a cabeça na pedra, como travesseiro, e sonhou, né, ali em Betel, né? Viu o céu aberto, uma escada que é do chão e adentrava os céus, e ele via anjos subindo e descendo por aquela escada. Ele falou, terrível esse lugar, né? É a casa de Deus, esse local é a casa de Deus. E a revelação dessa passagem, Jesus revela lá para Natanael, né? Que quando Natanael pede para ele mostrar Deus, ele fala, já tem me visto, né? E pergunta, mostra-me a Deus, né? Aí ele fala, fala para Natanael, vereis o céu aberto e os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Quer dizer, ele se coloca no local da escada. É a revelação da casa de Deus, né? Da verdadeira casa de Deus, do tabernáculo que Deus erigiu. É a ligação da terra até o céu. O cabeça entronizado e o corpo do cabeça com os pés aqui na terra. Essa é a escada, né? Essa é a figura da escada. O corpo dele, que é a igreja, que somos nós, estamos com os pés aqui na terra. E o cabeça está entronizado nos céus, sentado no trono, né? Como na revelação no ministério celestial de Jesus, João viu lá em Apocalipse 5. Vamos ver rapidinho, né? João também viu parte do ministério celestial de Jesus, né? Apocalipse 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno, nem de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono, um dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto, né? Acho que no original isso diz que um cordeiro como tivesse recém-imolado, né? Te entende que essa visão aqui está falando assim que o Senhor entra nos céus, né? João, ele viu
a entronização do Senhor, do Cordeiro de Deus no céu. Um cordeiro com semblante de que tinha sido imolado recentemente, né? Um cordeiro como tendo sido morto recentemente, parecia que o sangue estava recente, assim ascendido, ele estava entrando no céu. Essa é a visão de João. O cordeiro, ele primeiro não tinha ninguém digno de abrir o livro e de desatar o selo. Agora o cordeiro chega nos céus. Essa é a visão que João vê. O cordeiro adentrando, ascendendo, né? Em Atos a gente vai ver o Senhor ascendendo, e agora João vai ver aqui no capítulo 5 de Apocalipse, ele entrando nos céus. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos. Né? Os 7 chifres fala de autoridade. Quer dizer que ele tinha toda a autoridade. Né? Bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Né? Ele tinha visão espiritual, visão celestial. Ele tinha discernimento espiritual para discernir todas as coisas. Né? É o único que tinha todo o poder, discernimento espiritual para discernir coisas espiritual. Por isso que ele era digno de abrir o livro e desatar os selos, né? Enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Né? Aí ele vai se sentar à destra do trono. Né? No verdadeiro Santíssimo, o verdadeiro Santo dos Santos. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciões, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituindo reino de sacerdotes. Olha o reino de sacerdotes. E reinarão sobre a terra. Olha o corpo na terra, já na terra, né? Ainda que vai ter o milênio, o reino, né? Estabelecido pelo Senhor. Né? Mas é um reino que já começou, um reino de sacerdotes na era da igreja. Né? E fomos comprados. Então aqui está falando também, João viu parte desse ministério celestial do Senhor Jesus, o Cordeiro que se assentou nos céus, à destra do Pai, para pôr todos os seus inimigos por estrado dos seus pés, né? E para abrir o livro, para prosseguir com todos os desígnios de Deus, que é o que tem naquele livro ali, o prosseguimento de todo plano e propósito de Deus, abrir o livro e desatar os selos. Então ele tem esse discernimento para abrir o livro e, como sumo sacerdote, mediador, né? Ele é o único que tem discernimento e toda a autoridade para seguir, né, a obra de Deus, o propósito eterno de Deus, como no seu ministério celestial. Amém, irmãos? Vou ficar por aqui. Numa outra ocasião a gente continua avançando um pouquinho mais, né, nos assuntos do ministério celestial do nosso Senhor Jesus. Numa outra ocasião a gente avança mais um pouquinho. Vamos orar. Senhor, louvamos o Teu nome, Te bendizemos. Pai, Te damos graça. Somos gratos a Ti, Senhor, porque Te reconhecemos como nosso apóstolo, Senhor. Mas não somente como nosso apóstolo, aquele que foi enviado, né, que se fez carne, habitou entre nós, que deu a sua vida por nós, né, que se fez um conosco, que nos incluiu em Ti mesmo na semelhança da sua morte e também da sua ressurreição, e nos levou